Bom dia! Somos seguidores de Jesus, porque a palavra de Deus, o registro do conhecimento da palavra de Deus, nos fez conhecer que há vida eterna. E não há salvação fora de Jesus, não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o que a palavra de Deus diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Jesus revelou aos discípulos em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cremos em um Deus todo-poderoso, Deus criador de todas as coisas. Mas o homem pecou e perdeu a comunhão com o Criador. Então Deus envia o seu Filho para restaurar essa comunhão com o Criador. E agora, seguindo a Jesus, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador, queremos segui-lo, queremos obedecê-lo, fazer a sua vontade. Então, nós vamos cantar esse cântico, quero ser um vaso de bênção. Fomos criados para ser bênção. E Deus nos restaurou em Jesus, dando-nos condições de ser essa bênção. Ele nos criou para as boas obras. E seguir a Jesus é ter uma vida de fé que se evidencia nas boas obras. Que Deus nos ajude, né, meu amado? A realmente crer em Jesus e mostrar que cremos. A mostrar o nosso amor por Ele, amando de fato e de verdade, servindo e obedecendo ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 3, 23. O capítulo 24 e 25 de Mateus nos fala sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. Texto muito apropriado para estudarmos nesses dias. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais esperamos a volta de Jesus, mais preparado temos que estar. Todos os dias, desde que convertemos a Jesus, nós temos que estar pronto para nos encontrar com Ele, seguindo a Jesus, andando no caminho e sabendo que a morte vai nos encontrar
Essa é uma realidade que todos teremos que passar. A morte é consequência do pecado que entrou na humanidade. Primeiro o homem pecou e então agora somos pecadores, né? Pecamos por natureza e vamos morrer um dia e nos apresentar diante do Criador para ser julgados por Ele. Então o único jeito de ser absolvido é em Jesus. Crendo em Jesus, entregando nossa vida para Ele e seguindo a Jesus. Não basta dizer, eu te amo, Jesus, Jesus é meu Salvador, mas fazer sua própria vontade, né? É preciso seguir a Jesus e obedecê-lo. Senão você de fato não creu e não valoriza o sacrifício de Cristo. Então Mateus 24 ele fala sobre o que vai acontecer até que Jesus volte. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, ele prometeu que voltará. E nós estamos esperando essa vinda. Cuidado para você não fazer como os judeus, que não reconheceram o Messias que eles esperavam. O Messias veio e eles não receberam. Estão esperando até hoje. E nós, cristãos, que já recebemos Jesus, cremos nele, será que estamos esperando a sua volta? Pois é, a Bíblia diz em Mateus 24 sobre o princípio das dores, o cuidado que temos que tomar para não cair nas profecias que irão acontecer, mas que não sejam com aqueles que estão seguindo Jesus. Com aqueles que verdadeiramente reconhecem o valor da vida eterna, do reino de Deus, do sacrifício de Cristo. Então temos que tomar cuidado com a apostasia, guardar o nosso coração, tomar cuidado porque o amor vai esfriando, que a gente não esfrie, né? Nós temos que vigiar, nos preparando para a volta de Jesus, cuidando da nossa fé. É pela fé que venceremos. Então Apocalipse fala que venceremos pelo sangue e pela palavra do testemunho. Depois ele fala sobre a grande tribulação. Aí já há vários pensamentos, que alguns acham que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, outros acham que vamos passar pela tribulação, né? Mas temos o seguinte, querido, esteja pronto para tudo. Muitos morreram já pela sua fé em Jesus e estão morrendo. Em países onde a perseguição é grande, eles já estão enfrentando grande tribulação. Então nós temos que estar pronto para enfrentar o que for preciso. Como diz a Bíblia, perseverar até a morte. Nada pode nos separar do Senhor. Se tivermos o coração dele, estamos dispostos a tudo por ele. E aí vai continuando, fala sobre a vinda do homem, como será, com poder e muita glória. Depois ele fala sobre a figueira, que representa Israel, que quando a figueira floresceu, ele dá indícios da gente saber qual é o tempo que Jesus vai voltar. Claro que não podemos marcar ano, dia, mas Jesus deixou indícios na sua palavra que a gente haveria de saber a época que ele estaria vindo. A figueira já floresceu, que foi o quê? Desde que Israel foi disperso na destruição de Jerusalém no ano 70, eles voltaram agora em 1948, só agora eles foram reconhecidos como realmente nação. Então, nós somos a geração que mais se aproxima da volta de Jesus. Talvez já vamos estar mortos quando ele voltar, mas precisamos não arriscar de estar, como a Bíblia diz, como os apóstolos dizem, gastando a nossa vida como o mundo, buscando só divertir ou só ganhar dinheiro, só trabalhar. Não, nós temos que ter uma visão, como Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Jesus falou aos discípulos, né, que eles ajuntassem tesouros onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Então temos indícios sim de que Jesus está próximo de voltar. E aí ele fala do versículo 45 em diante, capítulo 24, da parábola do bom servo e do mau servo. Então, bem-aventurado aquele que quando Jesus voltar, achar servindo a ele. No capítulo 25, ele fala a parábola das 10 virgens, da noiva que espera o amado, se aprontando, ansiosa pela volta de Jesus. Você está ansioso pela volta de Jesus ou tem medo? Ou está tão apegado às coisas dessa vida que ainda tem muitos planos aqui para essa vida e não quer deixar nada para trás? Cuidado! Só as noivas com azeite, né, com meditação na palavra, com oração, uma vida no Espírito,
é que estão prontas para o encontro do noivo. O noivo foi preparar morada, querido. Morada eterna. Esse mundo aqui, como diz Pedro, ele está reservado para o fogo. Para o fogo. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Deus está preparando morada para aqueles que reconhecerem que esse mundo é passageiro, que nós somos peregrinos aqui e que estamos esperando a morada celestial. Daí ele falou sobre a parábola dos talentos, que nós falamos no sábado passado, que Deus, ele dá talento para um, né? Dá 2 para outro, 5 para outro, né? São quantias variadas. Ele dá para quem ele quer, a quantidade que ele quiser. Tudo é dele, ele é dono de tudo. Se nós recebemos uma igreja pequenininha, se nós recebemos poucos talentos, seja o que for, um ministério pequeno, se nós não conseguimos ficar ricos, recebemos apenas uma quantidade que nós temos a prosperidade, porque eu creio que prosperidade é ter o necessário e ainda conseguir ajudar alguém que tem menos do que nós. É como Jesus disse, querido, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, o que fazemos com o que não é nosso, mas com o que nos foi dado, permitirmos administrar? Deus vai pedir conta. Agora, hoje nós queremos falar um pouquinho, né? É pouco tempo para meditarmos, mas queremos resumidamente falar sobre o grande julgamento. Haverá um grande julgamento. Então, diz assim no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, não será mais o Cristo crucificado, o Cristo humilhado, que não tiraram a vida dele, mas ele se entregou, zombado, cuspido, homem de dores. Mas agora na sua volta será bem diferente. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia! E todas as nações, aí eu quero ver onde estão os poderosos desse mundo, que querem controlar o mundo. Onde estão os poderosos desse mundo diante de Jesus? Porque todo joelho há de se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá dinheiro que vai te salvar. Não haverá talento, não haverá nada nesse mundo que pode te esconder da face do Criador. Louco é aquele que acha que pode lutar contra o Criador de todas as coisas. Satanás, que é um anjo desviado, quis ser Deus, e ele é um enganador. Tem pessoas que acham que Satanás está com a razão. Mas, querido, ele não foi o Criador, ele foi criado. Ele é um anjo decaído. Abra a sua cabeça, seja esperto. Escolha o lado que realmente está com o governo, que é o Senhor Jesus, que é o Deus Criador. Então, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, nós não vamos ler o resto do texto, vamos apenas explanar, porque não dá tempo de ler. Então, Deus vai julgar de que maneira? Como diz esse texto. Os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Cabrito é rebelde. Tem a característica de Satanás. Rebelde, orgulhoso, não quer obediência, não honra autoridades. E ovelhas são animais frágeis, indefesos, mas que seguem a voz do bom pastor. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus é o bom pastor que deu a vida por nós. Se você não acreditar no amor dele, não tem prova maior, querido, ele deu a sua vida. Se você ficar apegado aos seus traumas de infância, e todos nós temos, traumas de infância, de rejeição, de solidão, de vazio. Meu querido, lance isso fora. Quem crê no perfeito amor de Deus lança fora o medo. Vá, abra seu coração diante do Senhor, entregue para Ele as suas mazelas, os seus pecados, as suas fragilidades. Só Ele pode te curar. Só Ele pode dar nova vida e nos transformar. Ele é o único Salvador. Não somos salvos pelas obras, mas seremos julgados pelas obras. A Bíblia diz que os cabritos são aqueles que, vendo o enfermo,
O preso, o necessitado, não fazem nada. São rebeldes, só pensam em si mesmo. Querem enriquecer, querem pastar a pastagem até do outro, pulam a cerca. Corruptos. Mas as ovelhas são aquelas que seguem a voz do pastor e elas se alimentam do que o pastor dá. E o que ele dá, que ele é abundante. O que ele dá é uma provisão recalcada, sacudida e transbordante. Não falta para aquele que ouve a voz do pastor, que crê, que clama, que pede, que agradece. Então, a palavra de Deus diz que ele vai separar no grande julgamento cabritos e ovelhas. E aí, as ovelhas, ele diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e foste me visitar. E aos cabritos, porque tive fome e não me deste de beber, estava preso, não fostes me visitar, estava nu, não me vestistes. Então, meu querido, a nossa fé em Jesus, ele é o nosso único salvador, mas nossa fé, ela só existe se tivermos obras. Se não há obras, não há fé. Nós precisamos encontrar essa ovelha ferida, pedir a Deus direção. Não é para aparecer para os outros, porque a Bíblia dá direção. Se jejuarmos, que nosso rosto não se mostre contristado, mas que fique entre nós e Deus. Se orarmos, fecha a porta do quarto, ora teu Pai que está em secreto, abre o coração, tenha tempo com Deus. Convide-o à intimidade. A Bíblia diz que ele está batendo a porta do coração, querendo cear conosco. Ele é o pão vivo que nos alimenta. Quanto a ajudar, quanto às esmolas, quanto às ajudas, a caridade que temos que fazer, o que ele diz? Faça como para ele, não como para a pessoa. Às vezes a gente deixa de ajudar, vai ajudar alguém que está na rua, ali morando na rua, e diz, ele não merece, está drogado. Ele não merece, ele está bêbado. Nós vamos a uma instituição e diz, eles não administram direito, eles deslizaram aqui, deslizaram ali, mas estão fazendo a obra de Deus. Imperfeitamente. Quantas vezes eu tive que pedir perdão, quando eu vou fazer as coisas, às vezes um caderno de tesouraria, eu falo, Deus me perdoe se eu errei em alguma coisa. Nós somos falhos. Se esperarmos perfeição, não teremos nenhuma. Então, às vezes a gente não faz as coisas por orgulho, porque exige demais, porque quer perfeição. Eu me lembro uma vez, que nunca me esqueci disso, Deus me ensinou a lição, porque eu não gostava de ajudar, a gente batia na minha porta, e eu pensava, por que você não vai trabalhar? Pensava comigo. Não, agora não tem. Eu não gosto de dar dinheiro para quem bate a porta. Eu gosto de semear em missões, eu gosto de ajudar alguém que eu sei que realmente está precisando. A gente se junta, faz cesta, a gente dá um auxílio para quem a gente sabe que está precisando mesmo. Mas alguém que bate a porta, eu gosto de dar comida, roupa, algo que a pessoa precisa. Porque às vezes ela vai comprar droga, né? Deus nos dá sabedoria também. E aí um senhor bateu na minha porta e Deus estava me ensinando a respeito desse texto. Dar para o que tem fome como para ele. Então eu tinha feito naquele dia um frango caipira, né? Sou mineira, e eu peguei a coxa do frango, eu peguei o melhor e disse, é para Jesus, não é para esse homem, é para Jesus, eu não vou julgá-lo. E eu fiz o prato de comida e entreguei aquele homem. Ele era um negro com o cabelo todo trançado, cheio de colares, parecendo alguém da Bahia, né? Que envolvido com aqueles rituais da Bahia. Mas eu não olhei o exterior dele, porque Deus não olha, aí eu fiz o melhor prato e entreguei. Quando eu entreguei, eu dei um folheto. Eu gosto de dar comida e dar o folheto. A Bíblia diz que a gente não deve despedir sem nada, dizendo, volte depois. A palavra de Deus tem a instrução de como fazermos a obra de Deus. Então, aquele homem falou para mim, eu vou receber o folheto, dona, porque você me deu um prato de comida. Senão eu não ia aceitar esse folheto. Havia ódio contra Deus, havia ódio contra o evangelho no rosto daquele homem. Mas o que quebrantou o coração dele? O prato de comida bem feito como para Jesus. Deus me ensinou muito tempo sobre isso, querido. Eu não consigo ficar sem semear em missões, porque eu sei que Deus deixou a última ordem, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu não consigo ir lá onde os cristãos estão morrendo, mas eu choro com eles aqui em oração. Você precisa chorar com eles aqui em oração. Você precisa enviar a sua oferta.
Tem gente morrendo pela fé, estão presos pela fé. Nós precisamos visitá-los, talvez não fisicamente, mas visitá-los com nossas ofertas. A obra de Deus precisa ser feita se você crê em Jesus. Meu querido, seremos julgados por isso, principalmente aquele que conhece. A quem muito é dado, muito é exigido. O que você tem feito? Você não pode sair de casa por causa da pandemia, mas você tem internet, você tem as contas bancárias, você pode ajudar. Querido, eu tenho vivido os milagres de Deus, porque Deus não deixa sem colheita. Paulo diz em Coríntios, né? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E a palavra de Deus nos diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos fala sobre isso. Meu querido, não fique julgando, peça perdão a Deus por seu orgulho, sua prepotência. Sabe por quê, querido? Muitas vezes a pessoa que julga não quer ajudar um orfanato, não quer ajudar alguém, porque desconfia, porque acha que a pessoa não é tão séria. Não estou falando que nós temos que apoiar corrupção, mas seja menos rigoroso, porque com a medida que você medir, você será medido. Pessoas que falam sobre isso têm carros importados, têm celular de 7 mil reais, estão gastando em viagens, né? E cadê que estão ajudando os outros? Julgue a si mesmo, querido, onde você tem gastado dinheiro? Quer juntar casa sobre casa, terra sobre terra, quer ajuntar e ajuntar? Meu querido, não faça isso, porque a palavra de Deus ai daquele que ajunta casa sobre casa. Vamos ter o necessário, vamos investir no reino de Deus. A Bíblia diz, reparte com 7, com 8, porque você não sabe qual que vai dar colheita. Você vai semear numa terra que muitas vezes é infértil, mas outra vai ser fértil. Nada é seu, nada é seu, nada é seu, nada é meu. Então administre como bom mordomo, lembrando com temor a Deus que Deus vai te pedir conta, que tudo é dele. Faça como para o Senhor. Pai, nos ajude, Pai. Nós nos arrependemos do egoísmo, da avareza, da cobiça, do orgulho, do julgamento errado e pedimos que nos ajude a enxergar. Atrai-nos para pessoas que têm necessidade, ajuda-nos a enviar aos necessitados, em países onde estão sofrendo, onde há fome, e nesse tempo de pandemia, Pai, muitos necessitados haverão. Então, se o Senhor nos der o privilégio de ter para repartir, nos ajude a não juntar. Nós precisamos, Senhor, confiar em Ti, de que o Senhor há de cuidar de nós. E com sabedoria nós queremos administrar aquilo que o Senhor nos der, esperando o grande julgamento. Em nome de Jesus. Amém.